CBN Esporte Clube. O jogo, como eu falei na manchete, né, premiou quem foi o único time que, a partir do segundo tempo, né? Acho que no primeiro tempo as duas equipes foram igualmente pobres, digamos assim, ofensivamente. Mas na segunda etapa, tivemos notadamente um time que forçou o jogo, que começou a buscar o corredor direito com mais vezes, né? Com mais recorrência. Que o Iranilson entrou no jogo, por exemplo, né? Na segunda etapa. Que o Elton Nunes entrou e começou a incomodar um pouco também ali pelo lado esquerdo. Então foi uma equipe dentro do jogo e a única que quis sair com a vantagem de hoje, né? O Botafogo estava muito mais tranquilo com 0-0, que seria um bom resultado na minha avaliação para o Botafogo, mas mais do que só pensar nisso, o Botafogo não fez por onde construir uma outra realidade dentro da partida. O Souza tentou, né? O Souza foi buscar, continua achando que não fez um grande jogo, um grande segundo tempo, assim, tão superior, assim, de ficar... de a gente achar aqui que o placar deveria ter sido mais alargado, mas foi a equipe que buscou realmente mais o gol e consegue vencer uma partida e levar uma vantagem que, por exemplo, no ano passado não teve, né? Então é uma vantagem de muito valor, né? De ter ido pra cima nesse segundo tempo, de ter superado o Botafogo, ter sido melhor dentro do jogo e encontrou um Botafogo, acho que numa rotação que uma final não cabe, né? Não pede, uma final pede muito mais. Foi um Botafogo desorganizado defensivamente, porque aí é o que eu falo, ele não tem esse DNA de jogar atrás da linha da bola, né? Se o adversário for pra cima, ele vai ter que buscar retomar essa bola pra dividir as ações, porque se ele for sempre acuado, ele não tem capacidade de fazer, até aqui pelo menos ele não demonstrou, né, na temporada, a capacidade de fazer um grande jogo defensivo, de neutralizar o adversário sempre. Se a gente pegar algumas partidas, o Botafogo até foi melhor, mas se a gente pegar a semifinal do Botafogo e 13, o Botafogo foi melhor no jogo, mas o segundo tempo do 13, bem desorganizado, o 13, conseguiu botar a bola na área, conseguiu encontrar espaço, porque o Botafogo não tem essa qualidade de fazer um jogo perfeito defensivamente, de fechar espaço muito bem. Não cabe uma partida de final, um time seja qual for, né? E a gente tá falando do que fez a melhor campanha, que é o Botafogo, mesmo jogando fora de casa, não cabe uma partida tão ruim, né? Porque, assim, é aquela história. Esse primeiro jogo, essa primeira perna, né? Esses primeiros 90 minutos, podem ser cruciais no fim das contas, porque é possível que o Botafogo seja melhor no jogo de volta, seja superior e não consiga tirar, né? Não consiga reverter, porque fez uma partida muito ruim no jogo de ida, né? Então é aquela partida que pode comprometer um título, pode comprometer um objetivo como título, né? Como você vencer um campeonato. Eu não tô aqui dizendo que o Botafogo tinha que jogar em Souza, ou jogar em qualquer lugar fora de casa e sempre se impor, sempre ser melhor. Não é essa a questão, né? O Botafogo poderia ter sido inferior hoje e a vantagem ser do Souza e o meu comentário ser outro. Mas o Botafogo fez num jogo de final, numa partida de ida, um jogo muito ruim, muito ruim. Não foi um Botafogo que teve volume em nenhum momento. Não foi um Botafogo que flertou por algum momento da partida com a abertura do placar. Teve chance, claro, teve. Teve uma com o Riquelme no segundo tempo e uma que é um chutaço do Rafinha já no fim, já naquele momento de pressão, que ele acha um chute muito bom, mesmo de longe, que quase pega o Bruno Fuzzi desprevenido e o Bruno Fuzzi faz uma defesaça. Teve essas duas chances claras. Mas o Botafogo pode ser inferior jogando fora de casa, acho que é natural, vai jogar em partidas difíceis na Série C, por exemplo, Copa do Brasil. A questão não é que o Botafogo tem que ser sempre superior, mas o Botafogo tem que flertar mais com o gol, né? O Botafogo não pode ficar 90 minutos numa pobreza de produção desse nível, num jogo desse nível, né? E foi isso que a gente viu. Um Botafogo muito mal no primeiro tempo, nada produtivo no segundo, finalizou 4 vezes na segunda etapa, na primeira não finalizou nenhuma, isso é muito pouco para um jogo de final. E um Botafogo que tem um grande investimento, que tem que oferecer mais e que já mostrou que tem potencial para fazer jogos melhores fora de casa. Não tô aqui, eu acho que é importante pontuar isso, não tô aqui exigindo, achando que o Botafogo ele tem que ser, né, superior quando vai pegar o 13 fora de casa, superior quando vai pegar o Campinense ou o Souza numa decisão. Não acho isso. Mas o Botafogo ele tem que ser mais propositivo, ele tem que estar mais perto de finalizações, ele tem que finalizar mais, né, num jogo dessa importância, dessa dimensão, do que fez hoje. Uma partida muito pobre ofensivamente. O Botafogo tem um DNA, e é isso que eu venho insistindo muito na análise da temporada. O Botafogo tem um DNA ofensivo. O Botafogo tem muito mais uma virtude ofensiva do que defensiva. O Botafogo, em nenhum momento da temporada, fez um grande jogo jogando atrás da linha da bola e um grande jogo defensivo para manter um 0-0, né, em algumas circunstâncias de jogo. Ele não tem essa qualidade. Ainda, pode vir a ter. Mas o time de João Bussi não tem essa capacidade. Ele tem uma capacidade de ser mais ofensivo, de ser mais propositivo, de construir mais oportunidades, de dividir ações, de fazer jogos equilibrados, de sofrer lá atrás, mas de conseguir, né, fazer o adversário sofrer também atacando, criando chances. O time tem esse DNA. E quando você não tem a qualidade ou a característica ou capacidade de ser um time extremamente organizado defensivamente para jogar, né, tentando muito mais neutralizar o adversário do que sendo um time que possa atacar mais, né, fazer sofrer seu adversário a partir do ataque, dentro do jogo, quando ele não impõe seu DNA e perde a sua característica,
ele passa a ter que precisar de uma característica que não foi apresentada na temporada, que é ser um time forte defensivamente. O Botafogo não tem essa característica, não demonstrou isso esse ano. E hoje foi muito isso, né? Um Botafogo que dentro do seu DNA, esse DNA não foi colocado dentro do jogo, né? Não foi um Botafogo, em nenhum momento da partida, eu repito, em nenhum momento do jogo, o Botafogo, mesmo botando a bola no chão, que botou muitas vezes, dividiu a posse de bola no primeiro tempo, por exemplo, com o Souza. No segundo tempo eu acho que a posse foi mais do Souza, realmente. O Souza criou bem mais do que o Botafogo. E em nenhum momento do jogo, assim, quando mesmo tentando botar a bola no chão, funcionou o jogo ofensivo do Botafogo. O lado do campo do Botafogo não funcionou. A gente não viu o Eric jogar pelo lado direito. A gente não viu o Gustavo Ramos ser uma opção ali com o Eric. No outro lado não teve essa associação, por exemplo, do Evandro com o Rodrigo Alves, que por sinal jogou muito mal. O jogo por dentro não funcionou. O Gama não jogou bem, né? O Thalisson não jogou bem. Acho que o Guilherme Santos foi o jogador que mais incomodou um pouco, assim, mas não foi uma engrenagem que ofensivamente funcionou. E é essa engrenagem que tá, como eu falo, no DNA desse time do Botafogo, e ela precisa funcionar mais pro Botafogo ficar perto de vitórias, porque a partir de um jogo defensivo é muito mais difícil, porque o time não tem essa virtude e não tem essa característica, que pode ser trabalhado, pode ser um Botafogo na Série C que mude nesse sentido, mas até aqui não foi. Então se você abre mão ou não consegue funcionar onde seu time tem mais qualidade e detém mais força enquanto característica, fica muito hostil a partida, né? E foi bem isso que aconteceu. O Souza, que eu acho que é importante colocar, não fez a sua melhor partida na temporada. O Souza não fez um grande jogo no primeiro tempo. Aliás, não fez um jogo tão ruim no primeiro tempo quanto o Botafogo, pra falar bem a verdade. Mas no segundo tempo teve essa disposição. Pô, eu vou botar, preciso ir mais pra cima, né? Preciso não fazer um jogo tão pobre, preciso colocar mais jogadores ali no campo de defesa do Botafogo e passar a criar mais, ser um pouco mais inquieto nesse sentido. E foi um Souza inquieto, foi um Souza disposto a encontrar esse golzinho. Não fez um grande jogo também no segundo tempo, não foi um volume assim que pô, só faltava a bola entrar do Souza, não foi isso. 0-0 hoje não seria um grande absurdo, por mais que o Souza tenha tido mais chance no segundo tempo, e teve realmente. Finalizou 8 vezes contra 4 do Botafogo, sendo 3 no alvo, né? Não foi essa partida também fantástica do Souza ofensivamente. Como eu falei, assim, o 0-0 não seria algo tão absurdo diante do que foi as oportunidades criadas pelo Souza. Foram oportunidades em quantidade bem maior do que o Botafogo. Uma disposição no segundo tempo de vencer o jogo, uma execução de uma ideia de jogo de ir buscar o gol, né? Mas não foram também oportunidades claríssimas sempre, bola na trave, um grande volume de chances, coisas que o Souza já poderia ter feito na temporada, pode ser que tenha feito, jogos melhores. Ano passado, por exemplo, lembro aqui de jogos melhores nesse sentido do que esse. Mas foi o único time que buscou o gol, né, na segunda etapa, ou buscou pelo menos colocar uma ideia de jogo de vencer a partida, né, de executar isso. E o Botafogo não conseguiu fazer. Portanto, o jogo pedia mais de ofensividade, de mais organização, né, com bola. Pedia mais também de organização defensiva, mas é algo, como eu fui falando, que eu não espero tanto desse time, porque ele é de uma outra característica, ele tem outras virtudes. E aí, quando essas virtudes não aparecem, dificilmente, do nada, vai aparecer a virtude que o time não está acostumado. E aí o jogo vira um ambiente hostil. Foi isso que aconteceu. O Souza consegue, mesmo não fazendo uma grande partida, mesmo depois de um primeiro tempo frágil também, né, jogando com bola e sem bola, né, o Souza, a partir do segundo tempo, que forçou mais o jogo, conseguiu encontrar uma vitória muito importante que vai levar para João Pessoa.